Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, os detalhes de uma troca completa do fluido da transmissão automática. No caso a gente está com uma X35 2017-18, o carro está com aproximadamente um pouquinho mais de 100 mil quilômetros rodados. E o bacana é o seguinte, o cliente ele comprou o carro recentemente e já trouxe aqui para a gente, que ele acompanha alguns dos nossos vídeos e sabe da importância, a gente consegue passar para o cliente a importância da troca do fluido, de maneira preventiva. O próprio manual desse carro fala que não precisa fazer a troca do fluido, fala que o fluido é vitalício, porém a gente sabe que nada no planeta ele tem a vida eterna, ainda mais um fluido de transmissão automática. Eu quero explicar para vocês o seguinte, só para vocês raciocinar e ter um breve entendimento. Por que o fluido, quando ele está na embalagem, lacradinho, sem contato com o ar, por que ele tem um prazo de validade de 5 anos? E quando o mesmo fluido está dentro da transmissão, o prazo é indeterminado, Deveria ser, na verdade, o contrário. Por quê? Quando ele está dentro da transmissão, pessoal, ele sofre altas temperaturas, pressões elevadíssimas também, E ali é um sistema hidráulico, ele sofre oxidação, porque toda a transmissão possui um respiro, Então, assim, o próprio ar, ele contém muita molécula de oxigênio, consequentemente tem água também, pessoal? Então, assim, tudo isso interfere realmente na vida útil do fluido da transmissão, sobretudo essas transmissões que a gente não tem acesso ao filtro, O filtro dessa transmissão é blindado, a gente não tem acesso a ele para fazer a troca preventiva também, e por isso que a troca dessas transmissões de 6 marchas, e algumas transmissões também de 4 marchas daqui Hyundai, você tem que ter um tempo reduzido de troca, tanto em questão de quilometragem quanto em questão de tempo também, tá? Uma coisa que a maioria das pessoas, dos profissionais também não levam em conta, pessoal, é a questão da troca pelo tempo. Por quê? Como eu disse para vocês, o fluido ele sofre oxidação, sobretudo em climas mais úmidos. Por exemplo, aqui na região de Biúna, onde a gente está, eu tirei um print semana retrasada, se eu não me engano, estava 95% a umidade relativa do ar. Significa que está muito úmido, tem muita quantidade de molécula de ar, de água no próprio ar, tá? Então, assim, o processo de oxidação do fluido é mais acelerado. Para vocês terem uma ideia, o próprio fluido, ele tem um aditivo que é antioxidante. Então, assim, pessoal, se ele tem esse aditivo, significa que ele oxida, ele tem propriedades de limpeza também. Então, assim, tudo isso vai interferir na vida útil da transmissão automática. Vamos lá, pessoal, retomando pela 4ª vez o vídeo, A gente tem que parar, não tem jeito, a gente tem que editar, porque às vezes acontece de fazer barulho e acaba atrapalhando o conteúdo para vocês, tá? Só para vocês entenderem como funciona todo o procedimento de troca aqui com a gente, tá? Com a Touring Car e a Red One, que é, na verdade, a Red One, uma empresa que a gente criou dentro da Touring Car, que é especializada realmente em troca de fluidos, na parte de troca de óleo de motor também, de maneira geral, tá? Então, assim, todo carro, independente do ano, às vezes pode ser 2022 ou pode ser até 94, não importa, pessoal, tem que passar por um procedimento de avaliação bem rigoroso, tá? Não é só chegar aqui, encostar no elevador e a gente dar o segmento com a troca. Por quê? A maioria das pessoas, igual eu estava comentando, quer fazer a troca do fluido somente quando está apresentando algum problema, o carro está dando tranco, ou às vezes o carro está patinando, às vezes a pessoa nem entende, o que são essas questões, mas ela sente que o carro não está normal. Então, assim, ela ouviu ciclano falar, fulano falar que a troca do óleo resolve, mas assim, pessoal, a troca do óleo do fluido da transmissão automática, CVT, dupla embreagem, o que seja, é de maneira preventiva, justamente para você evitar problema, Você não vai estar blindado da sua transmissão durar a vida inteira, mas com certeza, isso é uma afirmação que eu posso dar para vocês, a sua transmissão vai ter uma longevidade muito maior, tá? Independente se o manual fala para trocar ou não, a troca, baseada em termos técnicos, em situações que a gente está corriqueiramente acompanhando, a gente sabe que precisa sim e muito regularmente, tá? Então, assim, a gente sempre faz um teste de rodagem. Na verdade, eu já fiz a avaliação completa desse carro, ele passou, tá? Mas assim, só para vocês entenderem brevemente, para o vídeo não ficar tão extenso. A gente sempre faz um teste de rodagem bem completo com o carro, frio e quente, tá? Porque o carro ele muda o comportamento da transmissão nesses dois tipos de situação diferente,
Então frio e quente, e a gente testa, por exemplo, para ver se o carro não apresenta nenhum tranco, patinação, trepidação, algum ruído também na transmissão, e a gente vê isso tanto na cidade quanto na rodovia também, tá? Para ter ideia do funcionamento do carro nesses dois ambientes. Depois disso, a gente avalia toda a parte eletrônica do carro via scanner, né? O nosso scanner ele faz uma varredura automática em todos os módulos, então módulo de motor, de transmissão, ABS, airbag, módulo de carroceria, tudo que tiver de módulo, o scanner ele vai fazer uma leitura automática, né? Para identificar se tem alguma falha que está ativa, né? Se alguma falha que às vezes só ficou na memória, uma simples troca de bateria gera código de falhas, tensão baixa da bateria também, enfim, várias e várias outras coisas interferem, né, na parte do funcionamento da parte eletrônica da transmissão e do conjunto do carro de maneira geral, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já peguei um Cruze aqui, pessoal, que veio uma vez de guincho, né? O veículo chegou aqui, né? Ele era sistema start-stop no botãozinho, só dava partida no botão, e o carro não mexia a alavanca e nem dava partida, né? Foram em outras oficinas e tudo mais, passaram um orçamento exorbitante para o cliente, falando que precisava fazer a transmissão completa, né? E a gente, por meio de um diagnóstico simples e rápido, a gente fez a leitura via scanner. No módulo de carroceria estava indicando que tinha uma lâmpada de freio queimada, pessoal. E assim, obviamente, né, iria resolver o problema porque a gente trocou a lâmpada e o carro ele entendeu que a gente estava pisando no pedal de freio, né? Então assim, o carro ele só liberava a partida quando você pisava no freio e a alavanca seletora também só libera quando você pisa no freio. Então a gente resolveu o problema com R$3, uma lâmpada bem simples, tá? Uma das análises que a gente também faz é a análise da bateria, a gente já realizou. A gente observa tanto a bateria, se ela está com a amperagem correta, no caso está, que é uma de 80 amperes da Moura, o que isso é muito bom, né? E a gente faz uma série de testes, né? A gente faz o teste completo da bateria, a gente faz o teste de carga plena aqui, ó. A gente faz também o teste de motor de arranque, enfim. A gente avalia essa parte completa justamente para a gente saber se a bateria ela está dando conta de fazer a alimentação do sistema de maneira geral. Às vezes o carro ele possui um sistema start-stop, necessita de uma bateria IFB, uma bateria AGM, geralmente associada a veículos de alta performance, Mercedes, BMW. Então a gente precisa analisar tudo isso. Um dos testes que a gente realiza também, a gente tem esse aparelhinho da Wurth, tá? Que é uma marca alemã. Esse aparelho chama refratômetro, tá? Então a gente coleta uma amostra do fluido de arrefecimento do carro e a gente analisa se ele realmente está com aditivo. A gente coleta uma amostrinha, pinga aqui e a gente vai observar no visor se a concentração está ok, né? E se a base dele se é de etileno glicol ou propileno também, tá? Eu vou deixar uma foto para vocês do teste que a gente vai realizar nesse carro aqui, né? E por último, o teste mais importante de todos, pessoal, que é a amostrinha do óleo, tá? Eu tirei aqui num copinho, né, pra gente sentir o cheiro, né, a gente analisar se não tem uma partícula muito grande. A gente passa num funil também, né, com aqueles funil de café mesmo, pessoal, para ver se não tem nenhuma partícula muito grande. É uma análise bem bacana para você profissional que nos acompanha também. E já deixei uma amostrinha maior aqui do lado esquerdo, né, meu lado esquerdo, seu lado direito, para o cliente acompanhar e caso ele quiser levar também. A nível de comparação, fluido novo, né, desse lado aqui, e o fluido usado dessa transmissão desse lado aqui, tá? Aí vai ter gente que vai falar, ah, mas meu carro tá com 200 mil, tá com 250 mil e nunca deu problema. Realmente, pessoal, às vezes acontece, né, do carro, dependendo do regime que você anda, ele andar uma alta quilometragem sem quebrar a transmissão. Porém, eu posso afirmar com certeza absoluta que a transmissão de você, o comportamento dela é muito diferente de uma transmissão de um cliente que faz as trocas periódicas, né? As trocas de marcha ficam mais rápidas, ficam mais suaves, o veículo fica mais econômico, justamente porque, né, o fluido da transmissão, assim como o óleo de motor também, ele tem o que a gente chama de espessamento oxidativo, tá? Justamente pelo próprio processo de oxidação do fluido, né? Então assim, ele vai perdendo sua performance ao longo do tempo, tá? Agora só para vocês entenderem o que a gente vai utilizar nesse carro, a gente vai utilizar o fluido Motul TF6, tá? E aqui, ó, vai ser ruim de visualizar, mas eu deixei separado para vocês. Ele tem todas as homologações originais de montadora, Kia, Hyundai, tá? SP4, entre várias outras, né, homologações que esse fluido tem.
Então assim, é um fluido de alta performance, tá? É 100% sintético, isso é o mais importante. E, além de tudo, né, ele tem a homologação da montadora. Isso dá uma segurança tanto na questão de aplicação do óleo, quanto uma segurança jurídica também, tá? Então a gente vai para as outras etapas e eu vou mostrando para vocês o andamento do serviço. Então aqui, né, vocês têm que remover o protetor que fica aqui embaixo, bem facinho de remover, ele é de plástico, né? Por aqui, ó, bem bacana que vocês podem observar, aqui é onde a gente vai fazer o procedimento de nível no final. Por aqui que eu tirei a amostrinha de óleo, é bem facinho, tá, pessoal? Com a chave quadrada, vocês vão girar meia lua e ele sai. Vou mostrar para vocês depois. Então aqui a gente vai fazer o procedimento de drenagem, né? Fluido. Olha lá, já tá saindo. Tome cuidado que geralmente o fluido tá bem quente, né? Por aqui vocês podem observar a coloração do óleo, né? Mais importante de tudo, né? A questão da translucidez do fluido. Ele tá bem translúcido, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. O fluido ele tá bem translúcido, mas ele já passou muito do tempo de troca, né? E até um assunto bem bacana, né, de conversar com vocês, é o seguinte, a questão de quilometragem. Eu nunca gosto de dar um valor fixo, pessoal. Por exemplo, a transmissão 6 marchas daqui em Hyundai a cada 40 mil, a cada 50 mil. Isso vai variar muito do uso de cada pessoa, tá? Então assim, todos os clientes que vêm fazer o serviço comigo, eu faço uma entrevista, né, para entender qual o ambiente que ele está rodando, né, qual o jeito de ele conduzir o carro, né? A gente sempre tenta andar com o cliente também. A gente tenta entender qual o meio, por exemplo, se ele anda 2 vezes por semana, se ele anda em situação de trânsito, tudo isso vai interferir realmente no tempo de troca ideal, tá? Em via de regra, tá? Mas igual eu tô falando para vocês, não é dessa forma que funciona, mas de maneira geral, essas transmissões no máximo a cada 50 mil. Se vocês rodam num regime normal de uso, né? Se roda mais rodovia, não pega tanta situação de trânsito. Se vocês estão num clima, né, um pouquinho mais ameno, né, um pouquinho mais frio, geralmente pessoal do sul e tudo mais. Mas se vocês estão mais no Nordeste e tudo mais, aí sim, automaticamente vocês vão entrar num regime severo de uso, tá, pessoal? Quando vocês estão rodando no regime severo, né, se pega muita situação de trânsito mesmo, a cada 30, 35 mil quilômetros ou 3 anos, tá? Mas igual eu falei, vai variar muito do uso de vocês. Essas quilometragens, pessoal, não é da minha cabeça, não tirei de qualquer lugar, né? É baseado no que a gente pega de situação e não é pouco, tá? A gente faz muitas trocas, só que, né, de maneira da mais qualidade possível. Então assim, e eu sou um profissional certificado também, né, pessoal? Isso é muito importante na hora de vocês fazerem uma comparação de orçamento. Tem muito profissional que às vezes passa qualquer tipo de óleo, né, os multi-ATF da vida, não sou contra o uso, né, mas desde que use da forma correta. O próprio Motul ATF6, ele é um multi-ATF, mas assim, a gente só usa ele em determinadas situações. Por exemplo, nas transmissões mais modernas da Ford, da Chevrolet, Kia e Hyundai, tá? A gente não usa em mais outras transmissões, porque a gente sabe que o uso dele é mais adequado para essas transmissões, tá? A gente gosta muito de trabalhar com FEB e Fuchs, que são fluidos mais específicos e que tem uma performance elevadíssima também, tá? Então assim, toma cuidado com o fluido multi-ATF, né? Pode ser usado da maneira incorreta. Tem que levar em consideração também a quantidade de óleo que vai ser utilizada na troca. Então assim, o orçamento ele tem que ser muito bem analisado antes de ser comparado, tá, pessoal? Então é isso aí. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente a questão do bujão de óleo. Não sei se vai focar certinho, né? Mas vocês percebam, né, todas as limalhas que o ímã acaba absorvendo, né? E assim, quando tá saturando demais, né, que é o caso aqui, pessoal, até verifiquei de maneira melhor, olha como que tá a situação dessa transmissão. Isso aqui já está um desgaste mais acentuado, justamente porque, né, não vai fazendo a troca do fluido, né, dependendo da forma que o cliente para o carro, também interfere nesse desgaste. Eu vou ensinar para vocês no final a maneira correta de se parar um carro com transmissão automática, né, mas esse aqui está muito acentuado mesmo, tá? Obviamente não impede da troca, porque assim,
é um desgaste natural, mas está um pouquinho mais acentuado, né? Não é muito comum pegar nessas quilometragens. Então por isso que eu falo para vocês, quilometragem não é um fator determinante para a gente, né, fazer a avaliação ou não. Uma etapa para vocês que é muito importante para os amigos reparadores que estão assistindo, né? Muitas pessoas me perguntam onde a gente faz a conexão com a máquina, tá? Vocês podem fazer aqui por baixo ou lá por cima. Eu prefiro por baixo por causa do acesso, que é um pouquinho mais fácil. E tem que desmontar menos coisa, né? Sempre quando a gente desmonta alguma coisa, né, aquela peça sendo de plástico tem um risco maior de quebrar, né? Mesmo que a gente tomando cuidado. Então aqui, pessoal, vocês vão colocar uma pontinha, né, do adaptador que vem da maleta, no caso da minha, da marca Waft, tá? E na outra extremidade, vocês vão colocar a mangueira também adaptadora, tá? Então a conexão desse carro é feita pelo próprio radiador. É bem facinho de tirar aqui, tá? Só toma cuidado para não fazer sujeira e tudo mais. A gente sempre tenta colocar uns paninhos aqui, mas acaba sujando, né? Porque não pode deixar óleo na mangueira, porque a mangueira vai estragar, tá? Então é só esse detalhinho mesmo, né? Conector, eu vou mostrar para vocês a numeração e os códigos depois, né? E o tamanho da mangueira também, tá? Mas é bem tranquilinho. Então aqui a gente trabalha com essa opção a granel, né? De tamborzinho, justamente porque a gente tem um volume muito grande, né? Então às vezes acaba compensando para o cliente. Às vezes tem uma determinada situação que a gente precisa de meio litro, né? Não precisa o cliente comprar 1 litro, ele compra só meio, né? Então a gente vai fazer o abastecimento na máquina agora. Observem a coloração do óleo, né? Pode aproximar um pouquinho mais aqui, Vitor. A coloração do fluido, né? Bem clarinho mesmo. E automaticamente a máquina aqui, ó, ela já vai detectando, né, a quantidade automaticamente que a gente vai abastecendo, né? Ela tem uma balança muito sensível, é um sistema bem moderno mesmo, né? Bem bacana. Ela já vai registrando a quantidade. E o que a gente vai fazer agora? Saíram 4 litros, né? Mostra lá o balde para eles, Vitor. Saiu 4 litros de óleo velho, né? E essa mesma quantidade, né, a gente vai abastecer a transmissão para que na hora que a gente funciona, né, o veículo, né, para fazer a troca do restante, não esteja sem fluido, né, na parte inferior do cárter lá, tá? A gente vai abastecer via máquina a transmissão a mesma quantidade que saiu, que são uns 4 litros no total, tá? A gente iniciou o procedimento de troca, né, fluido novo entrando na transmissão e aqui a transmissão mandando, né, o óleo velho para a máquina. E como que funciona, né, pessoal? Só para vocês entenderem. A máquina ela tem uma bomba e a transmissão, obviamente, também tem uma bomba, né? Então assim, não é que a máquina vai forçar para mandar o óleo e a força toda tá na máquina para ela empurrar o óleo e sair ao mesmo tempo. É um processo simultâneo, né? Então assim, a transmissão tá mandando, né, para cá, a máquina identifica essa pressão e automaticamente ela manda na mesma pressão, né, o fluido novo para dentro da transmissão. Então é parecido com o processo de hemodiálise, tá? Aqui a gente configurou mais 4 litros e vamos deixar o restante para fazer a aferição de nível que eu vou mostrar para vocês no final, tá? Somente depois de eu filmar tudo isso, pessoal, eu percebi que a gente estava filmando na vertical, né? E no YouTube a gente precisa filmar na horizontal. Então o vídeo vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar um pouquinho esquisito, mas o que importa aí para vocês é o conteúdo que a gente está tentando passar, né? Peço desculpa aí por essa desatenção, mas a gente teria que ter filmado na horizontal para ficar melhor à disposição do vídeo. Então pode ser que corte alguma coisinha aí nesse meio tempo, tá? Então aqui a gente já está terminando praticamente o processo e depois eu vou mostrar para vocês o processo de aferição de nível feito da maneira correta. Então, pessoal, a gente vai mostrar agora para vocês o procedimento de nível, né? Para a gente fazer o nível desse carro, né, ele precisa estar funcionando. A gente passa todas as marchas, 3 segundinhos cada marcha, retorna em P e a temperatura tem que aferir entre 50 e 60 graus. Eu sempre prefiro fazer com 55, 60, né? Fica uma medição melhor. E a gente tem que tirar esse bujãozinho lateral aqui, ó. A gente vem com a chave quadradinha, ó, é meia volta só. E a gente consegue retirar aqui com a mão agora. Se vazar, a gente tem que deixar vazar até escorrer o excesso. Olha lá, a gente colocou o excesso de propósito, tá? E observem, pessoal, a coloração do fluido, né? Vermelhinho, vermelhinho, tá vendo, ó? Tá dando pra ver aí certinho, Vitor? Então, beleza, ó.
Agora a gente deixa vazar até começar a gotejar, pessoal, e depois a gente recoloca a tampinha novamente. O torque do bujão de drenagem, né? 39 Nm, 40 Nm, tá? Aproximadamente. É porque tem uma pequena variaçãozinha, tá, pessoal? Mas sinta um aperto na mão também, né? Quem é bastante aí da área dá para sentir o aperto na mão, mas é em torno de 40 Nm, tá? Aqui, ó, só colocar e girar, não precisa colocar força nenhuma, senão quebra a trava, tá? Então aqui, ó, praticamente já finalizando, a gente colocou meio litrinho a mais de propósito, justamente para a gente poder fazer a correção de nível, tá? Mas o mais importante de tudo é a cor do fluido que está saindo aqui, totalmente vermelhinho, translúcido, totalmente trocado. Isso é o mais importante de tudo. Pessoal, então a gente vai finalizando o vídeo dessa forma, né? Eu peço novamente desculpas para vocês, né? O vídeo acabou ficando de pé, né? Atrapalha um pouquinho os detalhes, a questão de todas as etapas que a gente tentou mostrar, né? Eu filmar deitado, mas acontece, né, pessoal? O que importa é o conteúdo que ficou com vocês. Espero ter ajudado alguém, né? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica, né, pode mandar aí no comentário, desde que tenha algum embasamento técnico também, né? Não adianta assistir o vídeo do ciclano, do fulano, que às vezes não tem um estudo, não tem uma capacitação técnica, faz o serviço de uma forma errada, né? Não estou dizendo que é todo mundo assim, mas tem bastante na internet. A gente também está suscetível a erros, né? Ninguém é perfeito, mas assim, busquem primeiro, né, antes de contestar, um embasamento técnico, se você não for qualificado, principalmente na área, tá? Felizmente tem muita informação difusa, né? Informação errada. Muito lugar especializado passando informação errada, lugar que dá curso na internet, pessoal. Eu vi fazendo o procedimento errado, comentei na maior educação lá no vídeo, porém eu acho que a pessoa não foi humilde de aceitar a nossa sugestão para que a pessoa não continue errando, né? Porque quem sai lesado no final das contas é o cliente, tá? A gente fez essa limpezinha aqui, ó, bem bacana no cofre do motor, né? Sempre faz isso. A gente também fez a aspiraçãozinha interna. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? Quem não é inscrito ainda no canal, peço para ajudar aí a gente a fortalecer, a se inscrever no canal, dar aquela curtida, aquele monte de coisas que vocês já sabem, né? Ativar o sininho de notificação e assim por diante, né? Eu não gosto de ficar pedindo, mas a gente precisa, né? E o YouTube entende que a gente é relevante dessa forma. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.